Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Manual de Sobrevivência da Família. Nesse canal nós queremos que você e a sua família tenham uma vida próspera, feliz e abundante aqui nessa era. Nós estamos fazendo um devocional, às vezes pulamos um dia, mas a maioria dos dias eu e a minha esposa estamos fazendo esse devocional. Nós lemos certa parte da Bíblia e discutimos ali entre nós aquilo que entendemos da Bíblia, das Escrituras. Eu sugiro que você pegue a sua família e também faça o mesmo. Se você quiser, de exemplo, você pode pegar aí os versículos que nós estamos lendo aqui, fazer aí na sua casa e deixar o seu comentário. De vez em quando o Davi está aqui, nós fazemos nós três e tem sido muito bom para a nossa família. Eu sou o Alisson Ricardo de Freitas e vamos ao vídeo. Nós estamos no episódio 4 do nosso devocional. Já fizemos muitos outros, mas a produção de gravar os vídeos e o devocional é mais lenta porque eu tenho outro serviço. Bem, dessa vez nós falamos sobre Salmo, capítulo 18, do versículo 30 ao 36. Antes de fazer um estudo bíblico, eu recomendo que você entenda a história. Talvez você não tenha condições de entender a história, então se baseie aí naquilo que eu vou falar aqui. Quem escreveu o Salmo? Quem escreveu o Salmo foi Davi. Esse capítulo 18 tem questão. Você tem que entender os pormenores, senão não vai entender nada da história. Essa história, esse salmo, é baseado em um povo que foi escolhido por Deus. Deus falava com esse povo, entenda isso. Você talvez pega conselhos de um coach, você talvez pega conselhos da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, dos seus amigos, do psicólogo, de qualquer pessoa aí que você queira. Esse povo, estritamente, esse povo judeu, pegava conselhos da boca de Deus, entenda isso. E o começo desse capítulo aí, desse versículo, fala que a palavra de Deus é o guia dele, é uma cidade fortalecida. A palavra de Deus vai conduzir ele a lugares bons, vai fortificar, fortalecer. Entenda isso. Agora a gente vai entender o que seja a palavra de Deus. Muitas pessoas dizem aí que a palavra de Deus é a Bíblia. E eu vou te dizer que a palavra de Deus não é a Bíblia. A Bíblia são relatos de histórias de personagens que conversaram com Deus. O Davi conversou com Deus. Quando Deus falou com Davi, aí sim é a palavra de Deus. É essa parte aí que é o escudo. Entenda isso. Quando Deus fala para Davi: ó, meu filho Davi, faça isso, isso e isso. Se ele ouvir e seguir, ele está protegido. É isso que ele está dizendo. A palavra de Deus é o meu escudo. Quando o Deus não conversou só com Davi, Deus conversou com Moisés, Deus conversou com Josué, Deus conversou com vários profetas. Quando um profeta ouvia de Deus a ordem e chegava lá para dizer para qualquer um, eles diziam inclusive para os reis, e os reis temiam muito o que o profeta ia dizer, porque talvez o rei podia estar fazendo algo errado, mas não era algo para se temer. Era algo para ouvir, prestar atenção e mudar o rumo da sua história. Está compreendendo agora a diferença da Bíblia para a palavra de Deus? Então o profeta chegava na frente do rei, por exemplo, isso é um exemplo de palavra de Deus. Assim diz o Senhor, presta atenção. Ele não está falando assim diz eu, profeta. Assim diz o Senhor, porque Deus havia falado com ele. Porque naquela época as pessoas não tinham contato com Deus, elas tinham medo. Ainda Moisés tentou direcionar as pessoas para conversar com Deus, eles não quiseram. Vai tu, Moisés, porque senão nós iremos morrer. Eles tinham medo. Não tem problema ter medo, não tem problema, tem que ser respeitado. Deus não vai obrigar ninguém a falar com ele. Então Moisés ouvia as ordens de Deus e repassava para o povo.
Depois os profetas ouviam a voz de Deus e repassavam para o povo. Abraão não, Abraão Deus falou diretamente com ele, entende? A ordem, olha só, a palavra de Deus para Abraão. Você tem que entender que a palavra de Deus é diferente para cada uma das pessoas que existem aqui na Terra, das 7 bilhões de pessoas. Ou estamos chegando a 8 bilhões. Deus vai falar de uma forma diferente com cada um de nós. Se você deseja o escudo de Deus, a cidade fortalecida, que Davi está dizendo nesse salmo, porque Davi ouvia a palavra de Deus e seguia. Ele sabe do que estava falando. Você precisa, antes de tudo, ter uma intimidade com ele. Nós discutimos muito isso, eu e a minha esposa. Aí vamos entender o que seja intimidade. Você hoje decide começar a conversar com Deus. Primeiro, para conversar com Deus, você tem que ter fé, porque Deus é invisível, não é palpável, entende? Por isso que existem várias pessoas que não acreditam em Deus, porque eles não têm fé para acreditar nele. Não estou condenando eles aqui, só estou dizendo que é a verdade. Por exemplo, um ateu não acredita em Deus, acha que ele não existe, porque se Deus fosse materializado aqui na nossa frente, aí sim nós acreditaríamos. É claro, o Jesus veio, mas não da forma de poder e autoridade de Deus. Ele veio como um cordeiro. Por isso que muitas pessoas não acreditam ainda que Jesus era Deus, porque na mente deles, até na mente dos judeus, Deus tem que ser o Todo-Poderoso e ninguém pode chegar perto dele, entende? Mas Deus quis vir como cordeiro para ensinar o amor e somente, não utilizar o seu poder para destruir ou causar qualquer coisa dessas aí que os judeus esperam até hoje. Bem, nós estávamos falando sobre a intimidade. Primeiro eu tenho que entender que ele exista e tenho que iniciar minha comunicação com ele. Se eu iniciei ontem minha comunicação com Deus, eu tenho intimidade com ele? Claro que não. A sua mente ainda está bagunçada, você ainda não criou uma forma de comunicação, porque cada um vai ter a sua, entende? Vai ser individual. Nós até conversamos nesse devocional que Deus fala de diversas formas, é claro. Com você vai falar de algum jeito aí que eu não sei, porque você é um ser totalmente individual, não existe ninguém igual a você. Então você vai descobrir a sua forma. Se você quiser aí deixar nos comentários a forma que você se comunica com Deus, vai ser essa. Minha esposa diz que Deus se comunica com a gente através de indícios. Eu vou te dar um exemplo aqui. Ela estava na escolha da vaga dela, porque ela foi empossada no concurso público, e existiam vários indícios mostrando para ela qual lugar ela deveria ir e qual lugar ela não deveria ir. Deus falou com ela, isso foi a palavra dela. Se você não concorda com isso, quer dizer que Deus não fala com você através de indícios, entende? É individual para qualquer um. Então Deus falou com ela através de indícios. Deus também fala com ela na cabeça dela. Ela ouve uma voz na cabeça dela, que é Deus. De tantas vezes que ela ouviu, de tantas vezes que ela se comunicou com ele, ela teve esse estreitamento de laço, entenda, que não foi uma vez ou outra, foram várias e várias e várias vezes, até que ela teve uma intimidade com ele, compreende? Enfim, nós também entendemos que Deus fala através de uma certeza no coração. Eu tinha uma certeza daquilo e ela falou, olha, essa certeza que você tem no seu coração é Deus falando com você. Deus também fala comigo de outras formas aqui. Eu não quero compartilhar porque eu não quero atrapalhar a maneira que vocês se comunicam com Deus. Bem, o cerne desse capítulo, de ter uma cidade fortalecida, onde você pode falar que a cidade é sua casa, é seu corpo, a sua alma, entende? Onde a sua fé não vai se abalar, onde a sua mente não vai pensar em coisas horríveis, onde você estará em paz, pode ser
a mesma coisa. Você precisa se comunicar com Deus, ter intimidade com Ele para que a conversa venha de muito tempo, entende? Se você nem conversa com Deus ou nem acredita que Ele exista, você tem que iniciar esse processo. Primeiro passo, acreditar que Deus exista. Segundo passo, iniciar a sua comunicação com Deus. Estou dizendo que você não precisa de uma terceira pessoa para comunicar com Deus e te falar as coisas. Você pode ir diretamente a Deus. Você não precisa de mim para se comunicar com Deus. Aqui eu estou só mostrando esse caminho. Qual é o caminho? Você pode ir diretamente a Deus e comunicar com Ele. Bem, então, o primeiro passo, acreditar que Ele exista. O segundo passo, iniciar sua comunicação. Converse com Ele. Vou te dar um exemplo. Deus, estou aqui, quero conversar com você. Eu não tenho a menor ideia de como eu faço isso. O meu ser, o Senhor conhece, porque Deus conhece todos nós. O Senhor sabe qual que é a melhor maneira que a gente pode comunicar. Inicie essa conversa comigo. Estou aqui querendo te conhecer, quero saber mais sobre você, quero ouvir as tuas palavras para mim. Porque Deus falou com os reis de Israel, Deus falou com Moisés. Você acha que é a mesma coisa? Uma coisa que aconteceu lá 2, 3 mil anos atrás, Deus vai falar a mesma coisa com você. Claro, pode falar. Quem sou eu para saber o que Deus tem para você? Eu não sou ninguém. Mas você entende a lógica do processo? Ouça de Deus. Por que a gente tem que ouvir de uma terceira pessoa? Por que eu tenho que colocar no contexto uma terceira pessoa? Será que eu não tenho capacidade de conversar com Deus? Quando eu iniciei minha caminhada na igreja, porque eu era da igreja, hoje não sou mais, porque me pediram para que eu me retirasse por essas palavras que eu falo aqui. Eu pensei, um chegava e falava, Deus falou comigo. O outro falava, Deus falou comigo. Na maioria das vezes eles falavam que falava através da Bíblia, da Escritura. E eles entendiam, compreendiam que a Escritura é a palavra de Deus. Eu compreendo que a palavra de Deus é aquela que sai da boca de Deus, não do livro. Compreende o que eu estou dizendo? Tem uma história, vou explicar melhor. Vamos supor Moana. Aí tem lá a Moana falando um monte de coisas. Aquilo é um contexto de um cenário, de uma história, entende? Ela está falando das coisas para os personagens do desenho, mas ela pode falar as coisas para você? Claro que pode. Mas aí você vai ter que ter uma comunicação com ela. Será que você vai estar lá no desenho, naquele cenário, naquela parte, naquele episódio, naquele capítulo? Não sei, entende? É isso que eu estou tentando fazer você raciocinar. Eu estou falando aqui de maneira ampla para todas as pessoas, mas quando eu estou atendendo no meu consultório, porque eu faço psicologia, já fiz vários estágios já. Quando eu estou no meu consultório, eu não estou falando generalizado. Eu estou falando diretamente para a pessoa. Mas para que eu possa falar para ela, como psicólogo, para me fazer uma intervenção na vida de alguém, eu tenho que fazer isso. Eu preciso ouvir a história dela toda, entende? Eu sei o que é ser um psicólogo. Eu estudo para isso. Eu tenho que ouvir a história dela toda. Eu não posso chegar a fazer uma intervenção louca na vida de um ser humano. Mas não só ouvir a história dela, eu tenho que entender o que está escondido por trás. Eu tenho que prestar atenção nos indícios, porque nem mesmo a pessoa sabe. Talvez ela está com uma queixa lá que não tem nada a ver com a situação dela. Veja, eu, ser humano, eu tenho que gastar tempo, talvez meses, talvez anos, com um psicólogo treinado para tentar ouvir, entender e compreender aquele ser humano. Agora Deus não, Ele sabe toda a sua vida. Ele sabe tudo o que você sente, agora, ontem, amanhã. Ele sabe de tudo. Ele discerne cada minuto do seu ser, da sua mente. Ele sabe a verdade que está aí. Olha a diferença para eu, psicólogo, e para Deus. Olha a potência disso, você consegue entender? Eu, talvez, provavelmente,
Se eu não fizer uma intervenção bem calculada, vou errar. E é normal errar. Entende? Porque a psicologia não é só intervenção. Quando eu ouço alguém, já foi comprovado isso cientificamente. É o tal que cure, falar para curar. Aquela pessoa já está sendo curada. Mas entende o poder de poder conversar com Deus? Eu, ultimamente, estou orando várias vezes ao dia. Isso me traz um conforto. Eu não sabia dessa potência dessa oração. Claro que Deus fala comigo a hora que Ele quer, o momento que Ele quer, entende? Eu entendo, eu compreendo isso. Porque é Ele que vai saber a hora certa de falar. Você acha que Deus falava toda hora, o tempo inteiro com Israel? Não. Ele pegava o profeta quando ele queria dizer, ia lá e o profeta ia lá e dizia. Às vezes ele até ficava vários anos sem falar nada. Enfim, o processo. Creia que Deus exista. Inicie uma comunicação com Ele. Depois de um tempo, você ficará íntimo dEle, você vai entender o que Ele quer de você. Porque eu digo com toda a certeza, para cada ser humano da Terra, Deus tem um propósito diferente, porque nós somos diferentes. O mesmo processo, o mesmo que Ele queria para o Michael Jackson, é para mim. Michael Jackson é outro. É uma outra ferramenta, é um outro estilo, entende? E para você também. A mesma importância que eu tenho para Deus, você também tem. O mesmo acesso que eu tenho a Deus, você também tem. Desfrute do maior psicólogo que já existiu na Terra, que é Deus. Não vai existir outro maior, não tem como. Não vai existir um superior, não vai ser Freud, não vai ser ninguém. Eles estavam procurando uma solução. Deus tem a solução para mim, para você, para sua família, para sua vida. É isso, foi isso que nós extraímos de toda essa história aí de Davi. Lembrando que Deus fala com a gente de diversas formas. Ele existe e é poderoso para te resgatar, te salvar e te conduzir. Entenda que não sou eu que vou te conduzir, não é ninguém dessa terra, é o Todo-Poderoso Deus. Se você gostou desse vídeo, dá um clique no like. Se você acha que essa mensagem, essa explicação, dessa forma te abençoou, você assistiu o vídeo todo, você se sente abençoado, compartilhe, porque a força máxima do YouTube é o compartilhamento. Lembrando que no nosso canal nós temos uma infinidade incrível de vídeos, nós temos vlogs, dancinhas, passeios, podcasts, dicas para casais, exercícios físicos, Bíblia em casa, devocional e muito mais, porque aqui a criatividade não tem limites. Indo para a nossa frase final que dizemos todos os nossos vídeos, nós estaremos juntos, como uma família fraterna e amorosa pelos séculos dos séculos. Amém. Valeu, galera. Lembrando, a pessoa que vai te direcionar, onde você terá segurança, um caminho próspero. Não estou dizendo que o seu caminho não será perigoso, não será difícil, mas você vai estar protegido nas asas do Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E claro, no fim, será muito, muito, muito feliz. Então, acredite que Ele exista. Inicie um relacionamento com Ele, Ele vai comunicar com você. Tenha fé, vocês serão íntimos, então Ele poderá te direcionar para o caminho perfeito para a sua vida. É isso, é tchau, porque tchau é tchau. Tchau!